Começamos, hein? Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma live, né? Primeira live aqui do canal. Estou aqui com o irmão Anderson, né? E a gente vai destrinchar mais acerca sobre esse assunto aí do mundo dos mortos, que eu já havia trazido estudo no canal. Tem um estudo aí no canal falando sobre o mundo dos mortos, né? E essa live aqui, esse estudo vai ser tipo um complemento, né? Um acompanhamento do estudo. E aí a gente vai trazer alguns acréscimos, né? A gente vai falar sobre outras coisas também que está relacionada a esse assunto. E aí a gente vai seguindo nessa dinâmica das lives, né? Os irmãos podem aí também comentar, expor as suas dúvidas aí no chat, que a gente vai tentar, no nosso nível, né? A gente vai tentar sanar as dúvidas dos irmãos, tá bom? O canal do irmão está no canal da descrição aí, na descrição do vídeo. E, irmão, se quiser falar alguma coisa aí de entrada, pode se apresentar. Amém. Aí. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. É muito bom estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus, aprendermos juntos, né? Porque não sabemos todas as coisas, mas estamos aqui juntos todos, né? Como membros do buscando cada vez mais de Deus e a sua justiça, né? E Deus, ele vem revelando, vem instruindo a todos nós, conforme nós vamos nos dedicando à palavra, né? E nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos e irmãs e também ouvir dos irmãos através do chat, né? Sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é o mundo dos mortos. E é um tema que quase não é falado, né, irmão? Sobre o mundo dos mortos. Né? Sim, né? E a gente vai ver quando chegar a parte que ali a gente vai dando um pequeno spoiler aqui do estudo, mas eu já falei isso no estudo que eu fiz, né? Essa questão aí do significado das palavras. Sim. A gente vai ver que teve, assim, conforme foi passando o tempo, as épocas, as pessoas elas foram associando uma coisa na outra e criaram tipo um protótipo, né? E não o sentido real daquela palavra ali, e aí foi desandando, né? Mas a gente vai compreender mais isso aí depois. Vamos começar, irmão? Vamos lá. Aqui. Amém. Então, irmãos, como eu já disse, né, no início da live, da transmissão, o mundo dos mortos, né? Um estudo, meio que um acompanhamento do estudo que eu fiz no canal, Testemunhando a Verdade, tá aí, Testemunhando a Verdade, Tabernáculo Sagrado, que é o canal do irmão Anderson. E a gente vai dissertar mais sobre isso, né, acerca desse assunto. E a gente vai trazer alguns acréscimos, né, alguns complementos ali, que, assim, grande parte das pessoas tem dúvidas, né? E aí a gente vai prosseguindo. Então, a gente vai aqui pro primeiro slide, né? Que vai ser os tópicos, né? Aí, vai ser os tópicos, a gente vai ver sobre o Rick Lázaro, né? A gente vai dissertar novamente sobre esse assunto, que é um assunto, assim, quando a gente for falar do Hades, do Sheol, né? Que é o mundo dos mortos, é indispensável, né? A gente falar sobre o Rick Lázaro, porque ali é uma história que Jesus conta. Muitos confundem com uma parábola, mas não é parábola, porque Jesus é a única história que Jesus ele usa um nome próprio, um nome real, né? E por isso não é parábola. E Jesus ele vai estar dando detalhes para a gente de como é o mundo inferior, o mundo dos mortos. E aí a gente vai ver o Rick Lázaro, a gente vai pegar o dicionário para ver as palavras originais, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Então a gente vai começar sobre o Rick Lázaro, né? Amém. Aí o texto do Rico Lázaro lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31. Amém? Amém. Eu leio ou você lê, irmão, o texto? Pode ler, irmão, pode ler. Aí a gente vai fazendo, é melhor fazer como? É melhor a gente ir lendo e dissertando ao mesmo tempo, né? Passo a passo. Sim, exatamente. Então, vamos lá. Diz assim o texto. Havia certo homem rico que se vestia de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo... Aí aqui é um detalhe importante, a gente destacou até o nome do mendigo, chamado Lázaro. É um ponto importante que o irmão Davidson colocou aqui, porque parábola não usa nome próprio. E aqui a gente vai ver alguns nomes próprios, não só como Lázaro, mas à frente a gente vai ver citando Moisés também. Amém?
Então ali diz, havia também certo mendigo Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E dava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do... E até as cães lamber-lhes as úlceras. Chegou um irmão Isaac Oliveira, paz do Senhor. Paz, irmão. Ele falou aqui que tá ótimo o áudio da gente, né? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então aqui a gente já vê que tem um homem rico, Lázaro, ele cita um nome próprio, né? E a condição desse homem chamado Lázaro era um mendigo, uma situação de extrema pobreza ali, né? Vai dizer agora sobre a morte, né? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí vai falar o local para onde esse homem foi levado, ó, seio de Abraão. Morreu também o rico e sepultado. Então ele passa a mão de vida dos dois, aonde o rico vivia esbanjando, né, da riqueza, e o pobre ali na pobreza, condição desses dois. E os dois acabaram morrendo, condição, né? Aí uma outra palavra interessante aqui é essa palavra do inferno, né? No inferno, né? Aí quer falar um pouquinho a respeito da palavra inferno, irmão? Sim, amém. Aí ele vai falar inferno, e mais pra frente a gente vai pegar o dicionário. O inferno ali, se a gente for ver o significado original dele, não significa exatamente, né, ou somente o sentido de lugar de tormento. Que aí a gente vai ver que ele vai estar falando no inferno, estando em tormentos. A gente vai ver pela história do rico e Lázaro que não se trata somente de um lugar de tormento, mas também tem outros compartimentos ali que são distintos, né? Então aí, ó, no inferno de tormentos, levantou os olhos e viu a longe a Abraão no seu seio. No seu seio, esse no seu seio aí não significa exatamente que Abraão estava Lázaro estava no peito de Abraão, né? Mas no seu seio significa estar junto, estar consigo, né? Então tem esse sentido de companheirismo, né? Pode continuar aí, irmão. Exatamente. Uma outra coisa sobre inferno também, que é bom fazer essa observação, é que atualmente as pessoas misturam o lago de fogo com o inferno. Quando o lago de fogo e inferno foi assim, e não é a mesma coisa. Inferno é uma palavra latina para inferiores, né? Que é onde eles estavam. E como o irmão Davidson falou, nesse local, ali a gente já está vendo que duas distinções ali, né? Existe um local de tormento e existe o seio de Abraão, que também é conhecido como paraíso, né? No inferno estão em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No caso, Lázaro estava onde Abraão estava, lá no mundo dos mortos também, porque Abraão também morreu. Ele foi sepultado também. Ele está no mundo dos mortos, né? Então clamando, disse: Pai, interessante que esse rico, olha como é que ele se refere a Abraão, pai Abraão. Então esse homem ali, ele conhecia Abraão, e pela maneira com que ele se volta a Abraão, ele se volta como se fosse um descendente de Abraão, né? Porque aqueles que descendem são seus filhos. A gente vê Abraão, Isaac, Jacó, que passou a ser chamado Israel, 12 filhos e as suas descendências. É chamado de filho. Assim como Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Mesmo que ele não seja filho diretamente, é filho em primeira instância ali de Davi, mas o que quer dizer Jesus, filho de Davi? Jesus, descendente de Davi. Ele descende daquela linhagem, né? Então esse homem aqui, ele descendia de Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste bens, os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, a gente está fazendo aqui referência a obras que esses dois faziam em vida. E que quando eles tiveram um destino ali,
conforme o que fizeram em seguida. Enquanto que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, esse homem rico foi levado para um local no mundo dos mortos, né? Exatamente. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, o que estava falando? Como nessa imagem no próprio slide, existia o quê? Existia, está vendo ali uma imagem ilustrativa, né? À esquerda a gente vê um local de tormento. À direita a gente vê que é o seio de Abraão. E no meio está posto um vale. E não se pode passar de um lado para o outro, né? Então o rico replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna por 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este local. Então, olha a consciência desse homem. Olha aqui. Ele está sentindo isso, e ele sentiu até pelas pessoas que estão vivas, sabendo que, de acordo com as obras que elas vão fazer, elas podem ter o mesmo destino dele. Então, ele clamou aqui a Abraão que mande alguém lá para falar aos vivos sobre o que está acontecendo ali. Olha a resposta de Abraão agora. Ó. Respondeu Abraão: tem Moisés, próprio, né? E os profetas. Ou, né? E ali, daquela mesma forma, esse homem rico também tinha Moisés e os profetas. Todos estão recebendo a mensagem dos descendentes de Abraão. Eles receberam essa mensagem ali. A mesma mensagem da promessa que Deus fez a Abraão, que passou Isaac, que passou Jacó, no tempo de Moisés, quando o povo foi liberto do Egito, né? Toda aquela situação da antiga aliança, né? Aquilo tudo dali tá ligado. Deus usou profetas lá sobre muitas coisas, repreendeu Israel várias vezes. Aí Eliseu, né? Foram profetas que pregaram no Reino do Norte, que não se arrependeu, foram destruídos por causa disso. Agora ele está falando isso, ó. Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam, porque as pessoas podem ouvir ou não. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, se deixarão persuadir, ainda que ressuscitem dentre os mortos. Pô, esse ponto é interessante, né, irmão? Porque aconteceu, né, irmão, de alguém, né? Quem ressuscitou dentre os mortos, né? E mesmo assim não acreditaram, né? Quem foi essa pessoa? Foi Cristo. Claramente foi Cristo. E Jesus. a gente vai ver aí que, só dando um acréscimo aqui, a gente vai ver aí que provavelmente esse rico aí que morreu, provavelmente ele era judeu, do povo ali do Reino do Sul, né? E aí vai falar que, qual é a parte que estava falando? Ele insistiu, ó, o que ele vai falar, mas ele insistiu: não, pai Abraão, é justamente o que o irmão Anderson falou. Não que Abraão fosse um pai direto dele, né, que ele foi gerado de Abraão, mas ele foi descendência, né, descendência de Abraão. Por isso que provavelmente ele era um judeu ali do Reino do Sul. E a gente vai ver, entrando nesse mérito aí da questão dos lugares, a gente vai ver que ele fala, né, que além de tudo está posto um grande abismo, conforme a gente está vendo aqui no texto, e a gente vai ver aqui nessa ilustração. Não está exatamente como a gente queria, mas ali dá para trazer um sentido bom. Está posto um grande abismo entre nós e vós, né? Entre o rico e Lázaro e Abraão. Lázaro e Abraão, eles estavam juntos no mesmo lugar, que é o seio de Abraão, um lugar de consolo. E aí a gente vai ver que ele vai distinguir esses dois lugares, que vai ter um abismo separando os dois. Então, 3 compartimentos em um só lugar. E aí a gente vai entrar na questão do inferno, que a gente vai depois, no próximo slide, ver o dicionário. E é exatamente isso. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, tampouco se deixarão persuadir. E a gente vai ver que Cristo, ele ressuscitou dos mortos, né? E o que os judeus fizeram? A elite, né, dos judeus, na época que Jesus ele ressuscitou, eles estavam querendo, assim, se eu não me engano, eles estavam querendo pagar os soldados romanos,
né, que estavam fazendo a guarda ali do corpo de Jesus, para eles falarem outra coisa para o imperador, né, que os discípulos dele vieram e roubaram o corpo dele. Mas não, a gente claramente vê que ele ressuscitou. Então os judeus, a maioria dos judeus, claro que teve judeus que creram, né, mas a maioria dos judeus, incluindo os sacerdotes, a elite do judaísmo naquela época, eles não acreditavam em Jesus. Tanto é que crucificaram ele, né? Botaram ele para ser escarnecido, ser humilhado. Então a gente vai ver que tem essa questão aí. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, tampouco se deixarão persuadir. Amém. É isso mesmo. Só com uma observação aqui também, sem a gente entrar muito no mérito, na volta de que ainda vai acontecer, né? Sim. A gente vê que, só para deixar mais assim visível a diferença do inferno para o lago de fogo, né? Quando ele volta, ele pega a besta, o falso profeta, os adoradores da besta da sua imagem que receberam a marca, ele pega todos esses e lança vivo no lago de fogo. Não tem nada a ver com o mundo, né? Ele lança no lago de fogo. E ele pega Satanás, né? E acorrenta e lança no abismo. É exatamente esse abismo no mundo dos mortos. Tem até citações no profeta Isaías em que os mortos, né, as almas ali vão estar dizendo, olha, o que debilitava as nações quando vê Satanás caindo, né? Sendo lançado. Eu acho que Isaías 14. E tem uma outra citação também, estou deixando só como observação, deixa eu entrar muito no mérito aqui para não sair do tema central. No juízo final, quando acontece o juízo final depois do milênio, né, a gente vê ali que a morte e o inferno, eles entregam seus mortos para serem julgados. E é todo mundo. Na primeira, quando Cristo volta, quem está no paraíso, ou no seio de Abraão, ressuscita a igreja, na volta do Senhor. Esses vão reinar com Cristo, né, durante os 1000 anos. Depois que passam os anos, há uma outra ressurreição, que é a segunda. Jesus fala sobre isso também. Daniel fala sobre isso, que uns vão ressuscitar, né, para a glória e outros para a vergonha, né, e tormento eterno. Quando há a ressurreição dos mortos, o juízo final depois, são esses do local de tormento. Esses ressuscitam, são julgados, né, e no final desse julgamento, a morte, isso é muito importante de ressaltar. Deixa eu até colocar esse texto aqui rapidinho, Pode ir. Sem tomar muito tempo, né? No final do Apocalipse 20. Vai falar do juízo, né? Aqui vai falar do juízo de Deus e o juízo final. E aí vai dizer aqui, ó, a 20:14, ó. Então a morte e o inferno, se a gente for ver inferno aqui, ó, a gente vai falar dessas definições no dicionário. A morte e o inferno, que está em grego, o Apocalipse foi escrito em grego, né? A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Tá vendo como é que é local diferente? E aqui João ainda diz, ó, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Só para ressaltar ainda mais isso que a gente está falando aqui, que o inferno, que é o que a gente está tratando aqui que é o mundo dos mortos, ele significa regiões inferiores, é o mundo dos mortos. A gente vai entrar nessa questão aqui agora, quando a gente for falar do dicionário, né? Sobre as palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Amém? Uhum. Só um adendo aqui, irmão. Vou retomar. Então, como eu estava dizendo, a gente vai ver que, como o Anderson falou, o inferno e o lago de fogo são totalmente distintos. O inferno é um lugar transitório, ou seja, temporário, né? Não é para sempre. E o lago de fogo, como a gente vai ver no slide que a gente preparou especificamente para isso, o lago de fogo significa o tormento eterno, né? É exatamente aquilo que Jesus Cristo falou, lá em Mateus 25, que estes vão para a vida eterna e aqueles vão para o horror eterno, eu acho que é Daniel. Então a gente vai ver que são lugares distintos, um para transitório, temporário, e outro definitivo. E vai ter uma passagem lá em, acho que Apocalipse 14, que o anjo ele vai dizer que
os portadores da marca da besta, né, os que adorarem a sua imagem, se prostrarem diante dela, estes também vão receber as taças da ira de Deus, e vão ser lançados no lago de fogo, né, onde se encontram a besta e o falso profeta, e aí eles vão ser atormentados os séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Então a gente vai ver que o lago de fogo totalmente diferente do inferno, porque um é eterno e o outro é transitório. É bem importante a gente entender essa distinção. Sim. Uma pergunta ali do irmão Vera, essa pergunta é até bem pertinente em relação a isso que a gente está falando. Se puder destacar para os outros irmãos verem na tela a pergunta dele. Eu vou botar aqui. Ele está perguntando qual a definição da primeira morte, né? A pessoa não salva quando morre e vai para onde antes do julgamento? Então são duas perguntas. Primeiro, a primeira morte. Qual a definição da primeira morte? É exatamente a morte física. Quando o nosso corpo aqui, todos nós estamos com o corpo corruptível. Quando a gente morre, tem uma morte física, essa é a primeira morte. O espírito, aí tem a ver com essa segunda parte aí, né? O espírito, ele vai ter um destino no mundo dos mortos. Vamos pegar primeiro pelo que ele falou aí. A pessoa não salva, vai para onde? Vai exatamente para esse deslocamento. Ali ela vai ficar nos locais de tormento, e a pessoa que ela está em Cristo ou guardou a palavra do Senhor, ela vai para o trão e fica ali. Então, esses são os destinos das pessoas, né? Que, de acordo com o que a pessoa fez em vida, e quando ela teve a primeira morte, ela vai ser direcionada para um desses dois locais. Aí depois vai ter a questão da ressurreição, né? Vai ter uma primeira ressurreição, que é na volta aonde os que estão vivos, os que guardaram a palavra do Senhor. O termo salvo nem é o termo ideal, seriam os eleitos, né? Aqueles que guardaram a palavra do Senhor, os eleitos, que tem a ver mais com sacerdotes, aqueles que vão ser reis e sacerdotes no reino de Cristo. Esses, quando Cristo volta, eles ressuscitam. Que até a passagem, vou até botar na tela aqui, irmão. Aquela passagem é 2 Tessalonicenses, é 1 Tessalonicenses, né? Que 17, se eu não me engano. Deixa eu ver se é essa aqui. Assim, 1 Tessalonicenses, ó, capítulo 4, a partir do versículo 16, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo. Observa só o que ele usa aqui de termo, ó. Os mortos em Cristo. Na volta do Senhor, né? Os mortos ressuscitarão. Vai haver essa ressurreição. Depois, nós, na mesma ocasião, a ocasião da volta do nosso Senhor, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Os mortos que ressuscitaram, tá vendo? Essa é a primeira ressurreição. E os vivos vão ter o corpo transformado, né? E juntamente serão arrebatados aos ares. Esses são os eleitos. Esses vão ali ir ao encontro do nosso Senhor nos ares, e reis e sacerdote. O de Abraão que morreram, e os vivos que guardaram a palavra do Senhor até o fim. Essa é a primeira ressurreição. E tem uma segunda ressurreição, a gente está aproveitando já está falando coisa lá da frente, né? Não, mas é bom que a gente chega lá na frente e já fica ilustrado já. Aí na segunda ressurreição, é aquela ressurreição que acontece já para o juízo final, né? Depois do milênio, que a gente acabou de ler no Apocalipse. E ali vai ter julgamento. Nesse julgamento, vai ter condenação ao lago de fogo, e vai ter também absolvição. Que as pessoas que ficaram ali, que morreram, não guardaram a palavra do Senhor, elas não foram glorificadas, né? Não se tornaram igreja, mas podem ser nações que vão estar nessa condição. Tem pessoas que vão explicitamente ter cometido tais delitos que o nome não vai estar no livro da vida. Percebe que tem, até no juízo final tem 2 livros, né? Tem o livro da vida e tem o livro das obras. Elas vão ser julgadas conforme as obras que fizeram por meio do corpo, da mesma forma que foi no tribunal de Cristo lá, né? Só que aqui nesse segundo tribunal,
os mortos no locais de tormento, eles vão ser todos julgados, de todas as épocas da humanidade. E se as obras dele forem dignas de lago de fogo, vão ser lago de fogo. Se for dignas de serem absolvidos, eles vão ser nações, mas nunca serão igreja, porque a igreja é aquela que já foi glorificada na volta de Cristo e que reinou com Cristo durante 1000 anos, né, e que vai reinar para todo. Amém? Amém. Exatamente, né? Eles nunca vão ser igreja, porque a igreja vai ser aquela que vai ser remida pelo sangue do Cordeiro, né? A gente vai ver que Deus ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Primeira ressurreição, né, na vinda de Cristo, para a igreja, né, para os eleitos, e vai ter lá o milênio de Cristo, né, o reinado de Cristo aqui na Terra. 1000 anos depois vai ocorrer o juízo do trono branco, que vai pegar todas as pessoas de todas as épocas. E Deus ele vai lá, vai sentar no tribunal, vai julgar cada uma segundo as suas obras. E como o irmão Anderson falou, umas vão ser absorvidas e outras vão ser condenadas, né? Mas vai ter essa distinção também. E aí a gente vai ver aqui a questão do dicionário de português para o grego hebraico. No último slide também a gente vai fazer aquela dinâmica lá, né, que vai repassar tudo. Acho que vai ficar até bem mais claro essa questão. Vai ficar bem mais claro, né? E aqui a gente não botou, a gente esqueceu de botar a palavra original lá no grego para Lago de Fogo, que Cristo ele vai falar bastante sobre o Lago de Fogo, né? O Guiena. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção. E a gente vai continuando aqui. Então a gente vai ver aqui, a primeira palavra, né? Agora no dicionário grego, a palavra Hades, né? Aí, Hades ou Pluto, o deus aqui já é mitologia grega, né? Olha aí, o mundo inferior, né? O receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Então, geralmente Hades é apenas a residência do perverso, um lugar muito desagradável. Então a gente vai juntar isso aqui com a história do rico Lázaro, e a gente vai ver que Hades é o mundo dos mortos, né? E dentro do Hades vai haver seio de Abraão, abismo e lugar de tormento. O abismo ele vai estar separando esses dois lugares. A gente vai ver no hebraico que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A gente vai ver que no hebraico a palavra para Hades, para inferno, é a palavra Sheol. Significa exatamente a mesma coisa, né? Mundo inferior dos mortos, designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Então só vai mudar a palavra, né, a fonética e a pronúncia, mas o significado vai ser o mesmo. E a mesma coisa com a palavra inferno. A palavra inferno, né, vem da palavra infernus, né, que provém do idioma latim. Mas é a mesma coisa, essas três palavras têm um significado próprio. A gente vai ver, como eu disse no início, né? As pessoas, quando foi se passando as épocas, as eras da humanidade, as pessoas elas começaram a associar a palavra inferno, né, somente para um lugar ruim, né, um sentido pejorativo, somente um lugar de tormento. Mas a gente vai ver na história do rico Lázaro e aqui nos significados que inferno abrange todos esses três compartimentos: abismo, lugar de tormento e o seio de Abraão. Amém. Tem alguma coisa aí, irmão? Tem um acréscimo aqui que é importante entender, a questão desses idiomas, do hebraico e do grego, né? Toda a escrita, boa parte, né, que tem uma parte que foi escrita em aramaico, mas praticamente a grande maioria dela foi escrita em hebraico. Sim. Então, o Antigo Testamento, as escrituras estão escritas em hebraico, né? No Novo Testamento, os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, apóstolos, inclusive apóstolos, foi escrito por um grego, que foi Lucas. O evangelho de Lucas foi escrito também, né? E a língua, naquela época em que os discípulos viviam, a língua predominante no mundo conhecido ali, do Oriente, era o grego, né? Então, é como se fosse hoje o inglês, né? Se você for ver hoje, qual a língua predominante? Inglês. Então, se for escrever alguma coisa assim a nível mundial, logicamente, as pessoas vão adotar, assim, em grande maioria, o inglês. É o que aconteceu com o Novo Testamento. Por isso que tem, vocês podem observar que parte das que citam
como Sheol, o mundo dos mortos, é no Antigo Testamento, e a citação no Novo Testamento são do grego. Por isso que a gente colocou a definição de mundo dos mortos, que é Hades no grego, e mundo dos mortos, que é Sheol no hebraico. Amém. Amém. Ficou bem clara essa questão aí dos idiomas, né? Juntando isso com a questão do Rick e Lázaro, a gente já chega nessa conclusão, né? Mas a gente vai prosseguir aí, a gente vai falar de mais coisas que vai envolver essa questão do mundo dos mortos. E assim, textos que nos instiga a gente a analisar, né? Textos que, assim, já dá um entendimento distinto da história do Rick e Lázaro, mas se a gente for juntando, a gente for casando os versos, por isso que é bem importante a gente, quando for fazer um estudo da palavra, a gente for casando os textos ali, juntando, para ver o que eles falam. E exatamente eles vão entrar em concordância, porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus não falha, né? E não tem como se contradizer. Então a gente vai ver aqui, ó. Irmão, pode ler pra gente aí Eclesiastes 9, do 5 ao 6. Amém. Eclesiastes 9, de 5 ao 6. Foi o rei Salomão que escreveu. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nenhuma. Nem tão terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa do que se faz debaixo do sol. Amém? Então a gente vai ver que Salomão, ele vai citar bastante os mortos, né, no livro de Eclesiastes, principalmente aí nesse capítulo mesmo, né, no capítulo 9. E aí ele vai dizer que os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ó, amor, ódio e inveja para eles já pereceram, já acabou. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, porque eles estavam vivos, mas foram para a morte. E aí o corpo se desfez, é como Eclesiastes também vai falar, que o corpo volta para a terra, volta para o pó, né, porque foi formado do pó, e o espírito volta a Deus. Sim. Criou. Então a gente vai ver que eles não têm parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Isso significa que eles estão dormindo lá no mundo dos mortos, assim, estão totalmente inertes, sem fazer coisa alguma, né? A gente vai ver aqui que ele vai falar debaixo do sol. E o que é debaixo do sol? Esse mundo que a gente vive, o mundo dos vivos, que acontece as coisas, tem os eventos, né? Então a gente vai ver que a sua memória jaz no esquecimento. Por quê? A memória dos vivos aqui na Terra jaz no esquecimento. Mas os mortos ali, a gente vai ver pela história do Rick e Lázaro que eles não estão dormindo. A gente vai ver pelos exemplos ali que o rico, ele tinha lembrança do que ele tinha feito aqui na Terra. Ele lembrou de Abraão, lembrou de Lázaro e lembrou também dos seus 5 irmãos. Tanto é que ele vai citar os 5 irmãos, né? Ele vai falar que mande alguém para falar para eles, para que eles não venham nesse mesmo lugar de tormento que eu tô, né? Então a gente vai ver que ele tinha essa memória, né? Então aqui no mundo dos vivos já não tem mais memória, mas no mundo dos mortos eles estão lá e fazendo as suas atividades normais, né? O lugar de tormento, eles estão sofrendo tormento, né? Porque as suas obras eram mais. E quem está no lugar de consolo, né? Aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, né? E no Antigo Testamento, aqueles que obedeciam às leis de Deus. E a gente vai chegar nessa conclusão. Tem algum acréscimo aí, irmão? Não, é isso mesmo. Exatamente, tem a ver com obras, né? Todas as obras que se faz por meio do corpo, a pessoa vai ter recompensa por elas. Recompensas para obras boas, mas para obras más. Isso não tem a ver com salvação. Salvação, ela é pela graça do Senhor, né? Mas até mesmo os salvos, se estão salvos em Cristo, reconhecem a Jesus como Salvador, amam a Jesus porque ele nos amou primeiro e o aceitam, passam o quê? A seguir, a ouvir. E quando ouvem a instrução, a palavra de Deus é colocada onde? Na mente e no coração, né? E aí, por consequência disso, a pessoa faz obras. E as obras das pessoas são a ser boas obras, porque estão fazendo de acordo com o Senhor.
Então, assim, as obras vão ser uma consequência da pessoa estar seguindo a Cristo. Mas a salvação, ela não tem a ver com as obras, ela é um que nós nem merecemos. Deus nos concede de graça, por isso o nome é graça, né? Agora, com relação ao local para onde eles são direcionados ali, de acordo com as obras que eles tiverem feito em vida, eles vão ser direcionados. Né? O salvo, se você está salvo com as obras, consequentemente você vai estar no seio de Abraão. É uma consequência. Né? Agora, se você cometeu más obras, foi porque você preferiu ficar vivendo de acordo com as concupiscências da carne, não seguindo as instruções do Senhor, consequentemente você vai ir para um local não muito agradável, que é o local de tormento. Amém? Exatamente. É exatamente o que Salomão ele vai falar aí, né? No verso seguinte, Eclesiastes 12, do 13 ao 14. Olha o que ele vai dizer. É tipo um desfecho aqui do livro, né? De tudo que se tem ouvido, a suma né, o resumo, o geral, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A gente vai ver que o homem ele foi criado para cumprir a lei de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E é exatamente o que o Anderson falou. Aqueles que tiveram a sua salvação pela graça de Cristo, vão para o seio de Abraão, vão para o lugar de consolo. Mas os que não foram salvos, resolveram assim viver de acordo com a sua carnalidade, com o pecado, né? Porque a consequência do pecado é a morte. Eles foram para a morte, né? Para o lugar de tormento. E consequentemente, se eles forem condenados, eles vão mais para frente no juízo eles vão para o lago de fogo. Então é essa mesma coisa que Paulo vai falar aí também, ó, 2 Coríntios 5, ele vai estar falando do tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, né, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal de Cristo aqui, a gente não pode confundir ele com o juízo do trono branco, porque o juízo do trono branco vai ser 1000 anos depois, né, do reinado de Cristo, logo após o reinado de Cristo. E o tribunal de Cristo vai acontecer antes do milênio de Cristo. A gente vai ver que ele vai falar do tribunal de Cristo. Mateus 25, Cristo ele vai falar também, ele vai meio que separar as ovelhas dos bodes. Ali vai ser só aqueles que, a igreja, os eleitos, e aqueles que pensaram que iam ser eleitos, mas vão estar ali no julgamento também. E aí ele vai falar, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse aí é o tribunal de Cristo. É isso mesmo. Exatamente. Então vamos passar para o próximo slide. Eu ia falar aqui, mas acho melhor falar no próximo. Próximo... ainda é o outro no próximo, né? Ainda tem essa citação de Hebreus 9. Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz assim, ó. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, é a mesma coisa que Paulo falou anteriormente ali, que a gente viu que vai ter um juízo, né? Pelas obras, quer seja mais, né? Aí, na volta de Cristo, ó, assim também Cristo, né, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, o aguardam para a salvação. Ele está falando da volta de Cristo. Né? Que na volta de Cristo ele vai aparecer, é visível. Então ele vai aparecer. Né? E por que ele fala aqui, ó, a gente até destacou, para tirar os pecados de muito? Tem a ver com o dia da expiação. Né? A gente, para as pessoas que estão acompanhando, né, os estudos dos canais que falam das festas, a volta ela está alinhada com a sexta festa da expiação, como sombra e realidade, né? Inclusive os Deus aqui mesmo, pelos capítulos 9 e 10, ele vai falar disso. Ele vai falar que toda lei é uma sombra de um bem vindouro, né? Que está em Hebreus 10, 1. O seguinte. Então, tudo aquilo que estava na lei que Moisés escreveu é uma sombra de Cristo. E essa festa da expiação é uma sombra, é algo que estava apontando para a volta de Cristo. Por quê? Porque no dia da festa da expiação, só falar aqui resumidamente, o que acontecia era purificar o templo, o tabernáculo, ele era purificado. Isso é uma sombra. Na volta de Cristo, o que vai acontecer?
a primeira ressurreição, né? Que aqueles que estão no seio de Abraão ressuscitam, e os vivos, eles têm o seu corpo transformado. O que nós somos hoje? Somos templos do Espírito Santo. Somos tabernáculos do Espírito Santo, né? Que templo e tabernáculo é a mesma coisa. O que está acontecendo quando Cristo está purificando o templo? Que isso, ele vai tirando os pecados de uma vez só, de todos nós. De que maneira? Vou colocar uma outra citação do apóstolo Paulo. Eu não me lembro a referência, se o irmão lembrar, até a gente pode colocar aqui na Bíblia, que Paulo fala assim: e até importa que o que é mortal se revista de imortalidade, e o que é corrupto, né, corruptível, se revista da incorruptibilidade. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15. Isso, exatamente. Eu não tô... Paulo, ele vai falar também da última trombeta, né? Vou até pegar esse texto aqui, rapidamente. Veio na mente agora aqui. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 15. Vamos ver se a gente... acho que é isso mesmo. É lá pro verso 50, se eu não me engano. E vai estar totalmente alinhado com o que a gente está falando aqui, né? Que o nosso corpo, nós, hoje, somos o templo do Espírito Santo. Mas Cristo, ele vai vir, né? Vai ocorrer a vinda de Cristo e a gente vai ter o corpo glorificado. E aí a gente não vai mais ser dominados pelo pecado. É exatamente o que vai falar aqui. Estou tentando achar aqui. Uhum. É 15:53, isso mesmo. Aqui, ele fala assim, ó. Porque é necessário que este corpo corruptível, nosso corpo pecador, né? Se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Esta foi a morte na vitória. Isso se cumpre na volta de Cristo. Porque ali, de fato, nosso pecado vai ser tirado de uma vez só. Né? Como diz aqui o texto de Hebreus. Para tirar o pecado de muitos. Né? Porque os que morreram e ressuscitaram ali nessa primeira ressurreição, que são os do seio de Abraão, eles já vão ressuscitar com o corpo glorificado. Assim como o nosso Senhor ressuscitou também com o corpo glorificado. Os vivos, que vai ter uma geração viva na volta de Cristo, né? Exatamente. Essa viva, aqueles que guardaram e sustentaram o testemunho da palavra do Senhor, que foram fiel ali até o fim, estão vivos no momento que Cristo volta, eles vão ter o corpo transformado. E esse grupo junto forma o quê? A igreja. Que é o corpo de Cristo. Então, esses que são os eleitos, eles vão ao encontro do Senhor nos ares, né? Quando eu lia esse texto aqui, quando eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu li assim, normal, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Eu lia e eu pensava que a pessoa, quando morre, imediatamente ela já é julgada. E ela já fica ali no lugar para sempre, né? Mas não é isso que esse texto aqui está dizendo, embora a gente tenha a impressão de que ele está falando isso. E aí vai dizer, vindo depois disto o juízo. Não quer dizer que imediatamente quando a pessoa morre, ela já vai ser julgada por suas obras e vai para o lago de fogo, por exemplo, né? Mas a gente vai ver que tem um cronograma, tem uma ordem, uma ordem sequencial desses eventos. A gente vai ver, como eu já disse, vinda de Cristo, né? Ocorreu o milênio e 1000 anos depois vai ter o juízo do trono branco, né? Que Apocalipse 20 vai falar mais claramente. Então a gente não pode ter essa ótica, ter esse entendimento de que o juízo vem logo após, imediatamente, a morte de uma pessoa, mas ela já vai para o lugar ali, né? Se, como a gente já falou aqui, se ela foi remida pelo sangue de Cristo, vai para o seio de Abraão, lugar de descanso. Se viveu no pecado, né, e não aceitou a Cristo de jeito nenhum, vai para o lugar de tormento. E ali vai estar, são lugares temporários, e quando chegar o juízo, aí vão ser julgadas conforme as suas obras. Amém. Vai seguindo. Agora que aquela parte animada, aqui a gente vai praticamente falar tudo. Ele falou agora, vai colocar exatamente nessa linha do tempo que o irmão falou. Né? E tudo começa no Éden. É até um slide animado que a gente vai mostrar exatamente os acontecimentos da linha do tempo.
tudo aqui vai começar lá no Éden. Deus criou tudo perfeito, criou o homem, deu o domínio, né, do mundo na mão do homem, para que o homem cuidasse do mundo, né? O homem passou a ser governante do mundo. Aí nós vamos seguir essa linha do tempo aqui da esquerda para a direita, esses acontecimentos, né? Tudo parecia perfeito. Na verdade, tudo era perfeito. Só que surge uma figura. Satanás. Ali em Gênesis capítulo 3, ele utilizando da serpente, né, ele vai manipular ali, né, através da conversa, a mente de Eva, né, levando ela, na lábia ali, a cometer pecado, transgressão, a transgredir o que Deus tinha falado, né, e por meio desse pecado entra a morte. O irmão Isaac monta ali? Deixa eu destacar aqui. Você colocar na tela aí, irmão? Ao morrer, quem determina se é local de tormento ou para o seu hidrobrão? Isso já não seria um julgamento? Bom, quem determina é Deus, né? De acordo com o que a pessoa fez em vida, ela vai para esses locais que são locais temporários, mas ainda não é o julgamento, porque o julgamento ele vai acontecer para hoje na ressurreição. Aí seja a ressurreição para a pessoa ser glorificada, seja a ressurreição para a pessoa ser penalizada, né? Ou seja, lançada no lago de fogo, ou até mesmo absolvida para viver como nação, né? No reino eterno, no reino que o nosso Senhor vai ter estabelecido aqui na terra. Isso faz parte de um processo de restauração, tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui e vai falar nessa linha do tempo. Tem a ver com o processo de restauração, que a gente viu aqui, que Deus ele criou tudo no Éden. Só que a corrupção, né? O pecado, por meio entrou a morte. Através dessa morte que entrou, aqui já era para o homem ter recebido o lago de fogo direto. Como é que Deus é misericordioso? Ele cobriu o homem com a sua misericórdia, ele está sendo longânimo em misericórdia e tardio em irar-se, assim como as escrituras falam, né? Porque o dia da ira, ele vai acontecer. Só que Deus, a partir desse erro, isso a gente vai vendo o tempo aqui, vou até aproveitar essa resposta dessa pergunta com a continuação aqui, né, irmão? A gente vai continuando aqui na linha do tempo. Deus ele vai cobrir o homem, né, com a sua misericórdia e instruir o homem a como ele deve voltar para Deus. É isso a gente vai ver nessa linha do tempo aqui. Aí é uma opção da pessoa. Se a pessoa, através da sua vida, ela quiser escolher, né, seguir o que é correto, ela vai seguir. Agora, se ela não quiser, ela vai ter ali paga do que ela vai ter, né? Do que ela feita por meio do corpo, ela vai receber. Amém? É como, assim, eu entendo como um castigo temporário, essa questão aí do Hades, do inferno, né? Como eu já disse, vou repetir aqui de novo, inferno é lugar transitório e lago de fogo, e aqueles que forem absolvidos no trono branco vão ser nações, né, no reinado de Cristo e por consequência dos novos céus e nova terra. E a gente vai ver que o mundo dos mortos só apareceu na história por causa do pecado de Adão e Eva. Exatamente. Porque antes do Éden, quando Deus tinha criado eles perfeitos, né, não tinha morte, não tinha pecado, não tinha transgressão, mas a partir do momento em que eles pecaram contra Deus, se rebelaram, né, porque o pecado é tipo uma rebelião que a pessoa tem contra Deus, né, aí foi instituído o mundo dos mortos, né? E a gente vai ver que o homem agora ele vai se degradando e conforme os homens vão morrendo, eles vão para o lugar dos mortos. E aí a gente vai ver que a igreja de Cristo, os eleitos, a gente vai ver que eles não vão ficar ali para sempre, né, no mundo dos mortos, mas Cristo ele vai falar. Tem uma passagem que Cristo ele vai falar, ele vai estar falando com Pedro, se eu não me engano, ele vai falar, né, eu te digo que estás Pedro, e sobre esta pedra te edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, do Hades, no mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela, né? Então a gente vai ver que o que significa isso, que as portas do Hades não prevalecerão contra ela, por quê? Cristo ele ressuscitará os eleitos, os fiéis, os chamados santos e fiéis, como diz lá em Apocalipse, na primeira ressurreição, por consequência da sua vinda. Então, a morte não vai poder reter eles ali, né? Porque eles foram
comprados pelo sangue de Cristo. E aí a gente entra naquele contexto, né, de Apocalipse 1, que vai dizer que Cristo agora, porque ele fez o sacrifício perfeito uma vez, né, e agora ele tem as chaves da morte e do Hades. Então ele tem direito, ele tem o poder, essa autoridade sobre o Hades, ele pode tirar de lá quem ele quiser. Ele vai tirar a igreja lá, né? A gente vai ver também nesse slide aí, que a gente vai ver que Cristo, na vinda dele, ele vai ressuscitar a igreja. Então é nesse sentido aí, a morte, o mundo dos mortos começou a ser instituído por causa do pecado. E aí a gente vai ver que o salário do pecado é a morte, né? Então se o homem peca, ele está sujeito à morte. É isso aí. Estava aproveitando enquanto você estava esse texto que você falou aqui de Mateus 16, 18. Amém. Que o termo é Hades, ó, só para confirmar aqui. Hades, tá vendo? Que é o mundo inferior, né, o reino da morte, tá vendo? Mortos. Inferno. Então, Hades. Amém? Amém. É exatamente isso que o irmão falou. Nessa sequência aqui, o irmão Jonathan Alves está aí também. Pai do Senhor, irmão, bem-vindo. Paz, irmão. Ele colocou ali também, né, a palavra inferno com o tempo tornando apenas o lugar de tormenta, mas o inferno significa mundo dos mortos ou regiões inferiores da terra no latim, né? Isso aí, é isso mesmo. É exatamente o que a gente está pensando aqui. Exatamente aquilo que eu falei no início, né? Como foi passando o tempo, né, tinha um significado. Se a gente for ver na igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles ensinavam exatamente exatamente o que a gente está vendo aqui. Ensinavam que todos os mortos iam para o Hades, e ali tinham os compartimentos, o abismo e tal. Mas como foi passando essa questão da língua, foi entrando o sincretismo religioso, né? Aí eles foram associando o inferno somente a um lugar de tormento, somente a um lugar ruim, somente um lugar no sentido assim pejorativo. Então foi se degradando esse significado, né? É isso aí. Então, seguindo aqui essa linha do tempo, tudo era perfeito no Éden, até que apareceu Satanás, rompeu ali, né, a humanidade e através entrou a morte. Quando entra a morte, aí passa a existir ali essa questão do mundo dos mortos, né? O mundo dos vivos já eram vivos, né? Mas o mundo dos mortos, que é o quê? Através da transgressão, o pecado por meio do pecado, a morte. O homem que era imortal, ele tinha um corpo incorruptível e ele era revestido da glória de Deus ainda, era a imagem e semelhança de Deus, ele perdeu isso. Então ele perdeu a glória, ele foi destituído da glória de Deus. O Isaías fala isso: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade de todos sobre ele, né? O Senhor Jesus faz parte do plano de redenção. Exatamente. Porque o homem não poderia salvar a si mesmo, essa era a condição, era dali para a morte, né? Então Deus ele foi cobrindo o homem com a sua misericórdia e instruindo o caminho que ele deveria seguir. Aí o mundo dos mortos passou a ser o destino do homem, né? E aí tem essas três que a gente explicou aqui, né? Que são locais de tormento, abismo, teio de Abraão. Amém? Tem algum acréscimo aqui, irmão? Exatamente isso aí, né? A gente vai ver que por consequência do pecado do homem foi instituído o mundo dos mortos, e aí dá para ilustrar bem o que a gente viu lá na história do rico e Lázaro. A gente vai ver que vai ter o lugar de tormento, né? O abismo e o seio de Abraão. E o abismo ele vai estar separando, né? Esses dois compartimentos. Também. E isso aí vira meio que um destino do homem, né? Porque o homem agora passa a ser pecador. E na carne do homem começa a habitar o pecado. E aí somente Cristo agora para reverter esse processo. E foi o que ele fez na cruz. O homem está preso, né? Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Isso é um cativeiro, né? É aquilo que Cristo diz, né? Todo aquele que comete pecado está sujeito, né, ao pecado, é escravo do pecado. Isso do pecado. Se verdadeiramente os filhos por liberdade, né, sereis livres. Acho que está em João 8. Ele fala isso em João 8 para os judeus. E no mundo dos vivos, todos passamos a ser ímpios, né? No mundo dos vivos, porque o pecado entrou
através de Adão, do primeiro Adão, e para toda a humanidade. Né? Então, todo mundo passou a ser ímpio. Aí o que acontece? Lá em Gênesis capítulo 3, que é a queda do homem, no versículo 15, é a primeira citação em todas que vai falar do Messias. Ele vai dizer para Eva assim, ó, da tua semente, ou do teu descendente, né? É do descendente de Eva. Ele vai pisar a serpente, né? Esse descendente vai pisar a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? É Cristo. Dela vai vir, e Cristo de fato veio. Se você for ver a linhagem ali de que se originou a humanidade, Adão, né? Eva, aí veio Sete, de Sete veio Enoque, Noé, Sem, de Sem Abraão, de Abraão Isaac, de Isaac Jacó. Jacó veio Judá, de Judá a linhagem de Cristo. Aí vai vir Davi, né? Salomão, Roboão, vai vir toda aquela linhagem, né? Zorobabel, José, até chegar a Cristo. Cristo é descendente de Eva. É o plano da salvação. Deus ele escondeu esse plano durante todo o tempo na história da humanidade. Ele foi revelando a pessoas específicas, né? Como Noé, Abraão, né? Moisés, que foram sendo usados para esse plano ser revelado. Enquanto isso, está fadado ali à morte. Só que esse plano para libertar o homem da morte, em Cristo, ele acontece. É isso que a gente vai ver. Quando é feita essa promessa, aí já vão ter dois grupos a mais, os eleitos e as nações. Né? Os eleitos são aqueles que serão reis e sacerdotes com Cristo. E as nações, elas regidas por os eleitos, né, no reino de Cristo. Esse reino ainda é estabelecido, ele está em estabelecimento. O processo de restauração de todas as coisas, ele está acontecendo. Através dessa missão que temos aqui de ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, nós estamos aqui trabalhando na restauração do corpo de Cristo. Até Cristo voltar, esse corpo está pronto, né, que são os eleitos do Senhor, tanto os vivos daquela geração, quanto todos os que morreram ao longo da história, dando essa palavra, a palavra revelada a cada tempo, né, esses ali vão formar Cristo na volta de Cristo, mortos ressuscitados, vivos transformados, esses eleitos, né? E todos aqueles outros que não foram condenados porque se voltaram explicitamente contra o Senhor, esses serão regidos. Esses não serão igrejas, não serão governantes com Cristo no reino de Cristo. Eles vão ser regidos. Como diz Isaías, né? Isaías 11. Do rebento de Jessé virá um rei justo que reinará e executará a justiça e ele regerá a justiça com vara de ferro. Então, essa região, né? Então, a gente vê que no mundo dos vivos tem esses três grupos aí também. Amém? Pode falar. Aquilo que Cristo ele também diz lá em Apocalipse, né? Que, se eu não me engano, em Apocalipse 2 ou Apocalipse 3, que ele vai estar falando acerca... Vai estar mandando a mensagem, né, para as 7 igrejas. Que ele vai falar assim, aquele que vencer, né, o vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Né, e sobre elas ele regerá com cetro de ferro e as esmiuçará como se fosse um barro. Então é a mesma coisa que diz lá em Isaías 11, né? O rebento de Jessé, ou seja, Cristo, vai reger as nações com vara de ferro. E esse privilégio, né, essas atividades, esses cargos, ele vai dar também à igreja, que é o seu corpo, o corpo de reis e sacerdotes. É isso aí. Amém. Amém. Dividido assim, né? Aí a terra está caminhando, né? A vida está correndo. E as coisas estão acontecendo. E tudo tem um tempo determinado, né, para acontecer. O plano do Senhor está acontecendo de maneira perfeita. E nós estamos, inclusive, no tempo do fim. Nós estamos aí prestes a entrar no último período da história da humanidade, né, antes da volta de Cristo, que são os 7 anos profetizados em toda a profecia. A última semana de Daniel, que está conectado, isso aí está revelado em um monte de profetas. Ele consolida isso, né? Aí o que acontece? Quando se compra tudo isso, né, o que acontece? Cristo volta. Aí na volta de Cristo, o que vai acontecer? Ressurreição dos mortos. Perceba ali embaixo que o seio de Abraão, ó,
Ele está lá no mundo dos mortos, só que o que acontece? Ele some. Aqueles que estão no seio de Abraão, ali do lado dos eleitos lá no mundo dos vivos, ó, eles vão ser ressuscitados. Ó, ressuscitados ali. Esses do seio de Abraão e os vivos que têm o corpo transformado formam a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. Então a gente vê que, olha como é que está acontecendo a restauração das coisas, né? Isso na volta de Cristo. O que acontece? Ele coloca o império do anticristo abaixo, ele destrói, ele vai destruir todas aquelas obras do inimigo que ele estiver executando na terra, né? E vai ao tribunal de Cristo. Igual nos textos que a gente leu anteriormente ali, né? Ele vai morrer, depois vai vir o juízo, né? Depois da morte, vai ter ressurreição e vai ter juízo, né? Então, nesse tribunal de Cristo aí, o que vai acontecer? Vai acontecer julgamento. O julgamento dos ímpios, das nações e até dos eleitos. Porque a igreja também vai ser julgada. Cada um de nós, conforme as suas obras. Inclusive para receber galardão. Né? Que galardão é a recompensa conforme o que você tiver feito, né? A uns vai ser dado mais, a outros vai ser dado menos. Mas a todos será dado justamente de acordo com o que tiver feito. Tem parábolas que Jesus fala sobre isso, né? As Minas, por exemplo. Teve um que recebeu 5 cidades, outro recebeu 10 cidades. Mas foi diante do quê? Diante daquilo que ele exercitou ali, né? Então ele recebeu conforme o que fez. Mas salvação, todos vão estar salvos, né? Todos explicitamente não se voltarem contra Deus. Porque esses que explicitamente se voltarem contra Deus vão estar totalmente de acordo com a impiedade, né? Aí eles vão estar se colocando mais ali ao lado do que são os ímpios, né? E esse tem que ter paga também. Nesse julgamento, o que vai acontecer? A gente vê a volta de Apocalipse 19, a partir do versículo 11, né? E diz que a besta, o falso profeta, os adoradores da besta e da sua imagem, os que receberam a sua marca, os que, de cara ali, esses caras já se voltaram contra Deus, já sabendo. Até porque nesse tempo, a própria diz que não pode haver julgamento nem sentença sem que haja 2 ou 3 testemunhas, né? Deuteronômio 19:15, isso está na lei, como sombra. E Deus, ele vai levar tudo isso em consideração, toda a palavra dele vai se cumprir. E o que está acontecendo no início desses 7 anos? As testemunhas do Senhor vão estar pregando a toda a terra. A voz delas vão ecoar, a ponto de todas as nações que se contaminaram com a impiedade desejar a morte delas, e o anticristo vai providenciar isso, matar. Inclusive a palavra, eles vão comemorar e fazer festas pela morte das testemunhas, né? Isso, todos esses aí, de cara, esses caras já aceitaram a impiedade, cara, se voltaram completamente contra o que o Senhor está dizendo. Mataram, inclusive, as testemunhas. Nesse tribunal, o que vai estar acontecendo? A testemunha vai falar lá, mataram a gente mesmo. É tribunal, vai ter todo esse cenário de julgamento justo. E o que o Senhor vai fazer? Esses vão ser lançados no Lago de Fogo. Aí entra o Lago de Fogo em cena aí, ó. Vermelhinho ali, né? Para já dar ideia mesmo. Nossa, ali é... Né? Esses já vão direto pro Lago de Fogo, juntamente com a besta e o falso profeta. Exatamente. É o que vai acontecer aqui na imagem, né? Você vê ali o quadrinho dos ímpios, o que acontece com eles? Direto para lá. Direto ao fogo. Tá acontecendo o julgamento. O julgamento tá rolando, né? Esses foram para o Lago de Fogo. A besta e o falso profeta também. E Satanás? Satanás vai ser acorrentado e lançado no abismo, lá no mundo dos mortos. Aquele abismo que tem, né, do local de tormento, do seio de Abraão. Ele vai ser lançado lá. Ali que vai estar se cumprindo, em Isaías fala, né, que os que estão lá nos locais de tormento vão olhar a mirada e ver, olha esse que está aí caindo, né, que ele vai cair ali no abismo. E quando o rico estava lá no local de tormento, ele com seus olhos ele conseguiu avistar, né, distante ali, Abraão e Lázaro, né? E se tem um abismo no meio, quando Satanás estiver caindo, eles vão estar vendo Satanás cair lá no mundo dos mortos, naquele abismo. Boa observação. Então, aqui a gente já está vendo os locais diferentes mais uma vez. Os ímpios sendo lançados no Lago de Fogo com a besta e o falso profeta,
Satanás sendo acorrentado e lançado no abismo. É bom, vou até pegar aqui, irmão, que é bom algumas coisas a gente também mostrar, né? Uhum. A palavra. Deixa Isso eu está só... lá em Apocalipse 20. É no 20 ou no 19? 20? É no 20. Ah, tá do final do 19 para o início do 20, ó. Olha aqui. Mas a besta foi aprisionada e com ela o profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, os ímpios, ó, e eram os adoradores da sua imagem. Olha o que acontece com ele. Os dois foram lançados vivos, com corpo, com tudo. Aí não é questão só de o corpo morreu, o espírito foi lá para um local de tormento, ou para o seio de Abraão. Aqui eles foram lançados vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre, né? Aí aqui embaixo, ó, aqui vai falar da prisão, ó. Então vi desceu do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, figura de Satanás, antiga serpente, lembra do Éden lá, né, da queda, né? Sim. Figura de Satanás. O diabo e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos, o tempo que Cristo vai reinar na Terra, né? Então aqui a gente está vendo o que acontece aqui. Os ímpios foram lançados no lago de fogo, Satanás acorrentado e lançado no abismo. Legal, o que acontece? O reino milenar. Aí inicia o milênio com o fim desse julgamento do tribunal, né? O casamento da igreja com Cristo, porque a noiva de Cristo, né, casa, e esse casamento não é uma maneira de falar, não, vai acontecer, né? O apóstolo Paulo, inclusive, nas suas cartas, ele faz várias instruções para a igreja, e ele sempre coloca isso, ó, Eva no Éden, prefigurando a igreja, e Adão prefigurando Cristo, né? Assim como o Senhor Jesus, né, é o da igreja, assim também o marido é cabeça da mulher. Então, lembra, Efésios 5, 2, vários textos ele coloca essa ligação. Eu não me lembro agora a referência, acho que está em 2 Coríntios, capítulo, que ele diz assim, olha, 2 Coríntios 11, não sei, não tenho certeza aqui de cabeça não, estou puxando da memória, que ele diz, olha, eu estou preparando vocês como uma noiva, sem ruga, sem mácula, né, para um noivo, a saber, Cristo. Preparando a noiva para receber o casamento. Esse casamento vai acontecer. Sim. E quando o marido e a mulher... Pode continuar, né? E quando o marido e a mulher se unem, eles tornam-se uma só carne. Cristo e se unem vão se tornar um só também. A igreja recebe, inclusive, a autoridade de governar sobre todo o reino de Cristo, que Cristo vai dar essa autoridade para a igreja. Nesse casamento, eles vão se tornar um. Só que ali há uma coisa muito importante. Assim como o marido é o cabeça da mulher, a gente deve lembrar, Cristo é o cabeça da igreja. Ele sempre é o cabeça. E a igreja sempre vai ser o corpo. Mesmo que ali se consuma isso de serem um só, e a igreja receber a autoridade de... Nesse texto de Apocalipse também vai falar sobre isso. Ó, vi também tronos, que fala do tribunal, né? E vi se assentasse aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Está falando do tribunal de Cristo ali, esse que está acontecendo, né? Ó, vi ainda os decapitados por causa do punho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fonte na mão. E viveram e reinaram com Cristo. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A igreja recebe a autoridade de governar com Cristo. E ainda bota aqui, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele os 1000 anos. Isso é muito importante a gente observar.
Amém? Então vai estar lá, ó, o reino de Cristo. Algum acréscimo, irmão? O apóstolo Paulo vai falar muito acerca disso, mais especificamente em Efésios 5, que Cristo é o cabeça, Cristo é prefigurado em Adão, né? E a igreja também é prefigurada em Eva. Então, se a gente for ver ali, se a gente for até meditar, então a gente vai ver que Cristo e a igreja eles vão reinar no milênio para restaurar todas as coisas. E como o irmão Anderson estava falando, esse processo de restauração já começa agora, porque começa desde o período lá de Cristo, que Cristo morre e tem lá os Atos dos Apóstolos e vai até a vinda de Cristo, né? O reino de Cristo ele vai ser, o reino de Cristo com a igreja vai ser a restauração de todas as coisas. E como você tinha falado, essa restauração já começa já agora. E é por isso que a gente está trabalhando nessa questão aí dos estudos, né, edificação dos irmãos. E aí a gente vai prosseguindo nessa questão. Deixa eu até... Me veio na mente aqui um outro texto, irmão. Tá vindo na hora aqui. Coríntios... que fala que convém que ele reine e coloque todos os inimigos debaixo de seus pés, né? Tá aqui, achei. Coríntios, não é 2 Coríntios, não. 1 Coríntios 15. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, do 22 em diante, ó. Porque assim como em Adão, aí tá seguindo aquele fluxo ali, né? Exatamente esse fluxo aqui, ó. Do Éden, a morte entrou, tudo isso, né? Olha aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porém, por sua própria... Cristo, as primícias, fazendo referência aí à festa das primícias, né? Que é a terceira festa. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Tá falando da vinda. Né? Olha a sequência que ele vai dando aqui, ó. Então virá o fim. Quando? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, né? Reino de Cristo. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse é um texto muito importante. Porque aqui no milênio, você vê que tudo é um plano de restauração, né? Ele está restaurando. Aqui no milênio, muita coisa vai estar restaurada, mas nem tudo ainda vai estar completado. Ainda vai existir morte. Porque Isaías, ele relata isso, que embora que vá ter longevidade de vida, né? Ele fala que 100 anos, né? Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, né? E aos 100 anos a pessoa vai ser julgada se caso cometeu algum delito. Vai ter pecado? Vai ter pecado, mesmo com Satanás preso. Por quê? A incorruptibilidade, a imortalidade está sobre a igreja, mas não está sobre as nações. Né? Eles vão ter longevidade de vida. A terra vai estar saturada, né? E está acontecendo de uma maneira muito melhor. Uma lei justa, como a gente nunca viu. Um rei justo. Pô, Jesus vai ser o rei do mundo, cara. Entendeu? Tudo que vai estar sendo feito ali vai estar sendo feito de uma forma. Nós vamos estar governando com ele. Vai ter julgamento? Vai. Se alguém cometer algum tipo de delito ou transgressão, vai ser julgado na hora e com muita justiça. Vai ter morte. Aí o que acontece no final desse reino, que é uma coisa interessante? Tem algum acréscimo para a gente ir para o fim do milênio? Porque no fim do milênio é que Satanás é solto, né? Uhum. É exatamente o que você falou. Embora no milênio, ali as nações elas vão estar ali sendo regidas por Cristo e a igreja, ainda vai ter morte, ainda vai ter pecado. É como você disse, eu acho que é em Zacarias que diz isso, que quem morrer aos 100 anos vai morrer jovem, né? E vai falar também, Zacarias 14, que aqueles que não subirem a Jerusalém para adorar ao rei, Cristo Jesus, né, para celebrar a festa dos tabernáculos, não vai cair sobre elas a chuva. Então a gente vai ver que vai ter ali uma penalidade para quem não ir, para quem não adorar ao rei. Então a gente vai ver que vai ter pessoas ali que ainda vão estar se rebelando. E também a gente vai ver que no final do milênio, a gente vai ver isso aí também, mas só adiantando aqui, a gente vai ver que no final do milênio, Satanás ele vai sair
vai sair da sua prisão, né? Inclusive, acho que Apocalipse 20 vai falar mais acerca sobre isso. Ele vai sair da sua prisão e vai começar a enganar as nações que estão ali no período do reino de Cristo. Então a gente vai ver que ainda vão ter pessoas, né, que vão ser rebeldes, né, contra a lei de Deus, contra Cristo, e elas vão cair na ladainha do diabo, né, na lábia do diabo, igual aconteceu lá no Jardim do Éden, que a mulher caiu na lábia do diabo. Eles vão começar a acreditar nele, eles vão começar a sitiar a cidade santa, a cidade amada, que vai falar lá, né? E a gente vai ver que vai cair fogo dos céus, né? Que Deus ele vai mandar. E Satanás agora ele vai ser mandado direto para o lago de fogo. E agora ele vai ficar ali para todo sempre, sem enganar mais as nações. E aí vai ser instituído o juízo do trono branco. Mas só massificando aqui que no milênio, embora por parte da igreja não vai ter mais pecado, mas por parte das nações, embora seja em menor escala, né, não vai ter assim pecado, transgressão do nível que a gente vê hoje em dia, que está tudo generalizado, né? Mas ainda vai ter, e ainda vão ter pessoas que vão morrer, né? Conforme diz Zacarias. É isso aí. Eu achei aqui em Isaías também, mas acho que Zacarias fala também alguma coisa sobre isso. Sim. Aqui no texto fala, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão e comerão o seu fruto, não farão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. A longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras de suas próprias mãos. Ele está falando aqui do milênio. Também está falando da restauração de todas as coisas. Ó. Novos céus, nova terra. Aí ele vai dissertando a respeito disso. Isaías é um dos profetas que mais falou sobre milênio, né? Então isso tudo vai estar acontecendo no reino de Cristo, mas ainda vai ter. E a gente viu que o Paulo falou que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Isso acontece assim que termina os 1000 anos, né? Que é o que a gente vai dar prosseguimento aqui. Acabando-se os 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão, né? Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E ele vai sair da sua prisão e vai enganar as nações. Aí ele vai começar a perverter as nações ali. Todos os que derem, eles vão cair, vão pelejar contra o Senhor, né? Vão cercar a santa cidade para ele poder tomar, né? Ele vai querer tomar, na verdade, ele não vai conseguir, mas ele vai tentar ali através da lei convencer, podemos tomar ali o reino, vocês não precisam ficar assim, podemos nós governar, né? Então ele vai, com a lábia dele, enganar muitos ali. A palavra diz, né? Ele enganará as nações, né, para pelejar contra o Senhor. E o que acontece? Deus manda fogo, aí sim, não vai ser mais lançado no abismo. Ele foi solto do abismo, depois de anos, né? E quando desce fogo do céu, vai consumir ele, todos aqueles que enganou, eles vão ser lançados para onde? Para o lago de fogo. Aí Satanás vai para o lago de fogo. Ali é o destino final dele. Lago de fogo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o tribunal do trono branco. É o juízo final. Esse é o último julgamento, né? O julgamento final, o juízo final. Esse julgamento, o inferno, eles vão entregar os mortos para ser julgado. Todos os que estavam ali nos locais de tormento vão entregar a morte para ser julgado. Uma observação que o irmão Jonathan colocou até ali naquela pergunta lá, aqui os que estão ali, os que morreram, né, justamente durante o milênio, esses vão ressuscitar também ali, né? Todos vão, a morte e o inferno vão entregar, né? O inferno, o mundo inferior, região inferior, o mundo dos mortos vão entregar os mortos. É a ressurreição. Essa daí não é a ressurreição para glorificação, porque a glorificação já aconteceu 1000 anos antes, na volta de Cristo, que é o que hoje nós aguardamos, né? Cristo voltar. Esses ali vão ser julgados. Aí vai ser aberto livros das obras e livros da vida,
e eles vão ser julgados, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Então ali eles vão sair de cena, ou eles vão ser ou eles vão para o lago de fogo, com base nas obras. Pode ter gente que vai ser absorvida, pode, mas não vai ser igreja. Ela nunca vai ser igreja, porque igreja já teve aquele momento, né, de ser igreja na volta de Cristo. Cristo, ele durante toda a história da humanidade veio preparando isso, né? Ele está vencendo tudo isso. Agora, no final desse julgamento, vai ser julgado cada um. No final disso, a morte e o inferno também é julgado. Né? Até no texto lá, irmão. Acho que fica melhor, a gente tá com 1h28, né? Tentar. Acho que tá quase isso aí vai falar sobre isso, né? Que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. A gente viu aqui a prisão de Satanás por 1000 anos. Satanás é solto, ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás é solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Tá vendo? A fim de reuni-las para a peleja. Só que aqui, o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é o que a gente viu, ele sendo lançado para dentro do lago de fogo. Aí o que acontece? Juízo de Deus, o juízo final. Chama de juízo do trono branco, né? Ó, vi um grande trono branco. E aqui, ó, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, um pouco antes aqui. É isso mesmo. E eles ressuscitaram para ser julgados. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Tá vendo? Conforme o que se achava nos livros. Livro das obras, livro da vida, né? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. E isso é interessante aqui, irmão. Se a gente colocar aqui o significado de além, olha só. A morte e o além entregaram os mortos. Se a gente clicar em além, Hades. É Hades. Exatamente. É que a gente tinha falado ali no início da live, né? Então a gente vê que dos mortos, ele deu os mortos para serem julgados. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Agora o que acontece agora? Para se cumprir aquilo que o apóstolo Paulo havia falado ali, ó. Que o último inimigo ia ser derrotado da morte, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Pô, cara, o inferno vai ser lançado também, ó. A morte e o inferno, eles foram lançados para dentro do lago. E aí João escreve, o apóstolo João, né, que recebeu essa revelação, que escreveu: esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado dentro do lago de fogo. É o que está acontecendo aqui. Aí o que vai acontecer? Aqui o mundo dos mortos que a gente está vendo ali de azul e o abismo. Eles vão ser lançados dentro do lago de fogo também. Ó. O mundo dos mortos vai ser destruído aqui. O último inimigo da morte vai ser destruído aqui. Não vai haver nem morte, nem choro, nem ranger de dente. Mas, por quê? Aqui ele vence tudo. Aqui se completa, fato, né? Ele reinou 1000 anos, né? E o último inimigo vai ser derrotado, a morte. Olha ali. E a partir daí, é a eternidade. Aí vai ser uma eternidade com Deus. Aí ele vai entregar o reino para que seja tudo em todos. E Deus vai habitar, como sempre foi o propósito dele, desde o Éden. Habitar entre os homens, né? Perfeito. Amém. Perfeito. Aí fecha essa questão, fecha tudo, né? A linha do tempo, né? Fecha tudo. O plano de salvação de Deus percorre, assim, vai por linhas, assim, vai por partes que a gente pensa que, pô, não tem porquê Deus está fazendo isso, mas a gente olha que tudo tem um propósito, né? Tudo que Deus faz tem um propósito. E essa questão do mundo dos mortos, né, é uma questão de lógica também, né? Porque a morte, depois que Cristo destruir a morte, não vai haver mais morte. Ela já foi destruída. Então,
consequentemente, o mundo dos mortos também vai ser destruído. Por quê? Se não vai haver mais morte, não vai haver mais pessoas mortas indo para o mundo dos mortos. Então, é o pacote completo indo para o Lago de Fogo. Então, aí vai haver só a igreja de Deus, né, os eleitos fiéis, no reino de Cristo, seu Pai. Né, e as nações também sendo regidas por toda a eternidade. Sim. Mundo perfeito, praticamente, né? Justiça, agora sem morte, sem nada. Ele derrotou tudo ali. Agora é aquele momento das perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que ficou da qual a gente falou aqui, podem botar aí no chat, podem interagir aí. É muito interessante, irmão. É como é que Deus faz as coisas, né? Muito interessante. É um plano perfeito, cara. A gente viu que o pecado do mundo ali, por meio do pecado entrou a morte. E agora? Quem poderá nos defender? Aí Deus fala, vou enviar aí o meu filho. Como que ele fala isso? De ti, mulher, vai vir o descendente. Vai pisar a cabeça da serpente. E pisou. Está lá, no Lago de Fogo. Só que para que isso tudo aconteça, essa redenção aconteça, houve um preparo todo. E um plano escondido através da história da humanidade, Deus tendo todo o carinho, cara. Já parou para pensar nesse carinho? De Deus esconder o seu plano na história da humanidade e revelando ele a pessoas específicas. E a todo momento Satanás tentando atrapalhar. Só que Deus ele já sabe, cara, de todas as coisas. Tendo a sua longanimidade, misericórdia que ele exerceu durante todas as gerações, para depois, quando a terra toda estiver preparada, cara, ele envia o seu filho, que vem em carne. Por quê? Isso é demais, cara. Isso é demais. Quando o homem, na qualidade de homem, pecou, transgrediu e morreu, Deus ele veio na qualidade de homem. Ele se fez carne, assim como nós. Amém, irmão Isaac? Obrigado. Amém. É aquilo, né, irmão? Para tudo tem um propósito, né? Muito lindo o plano de salvação de Deus. E aqui a gente finaliza, né, irmãos? Poucos irmãos participaram hoje da live, né? Os outros irmãos devem ver depois. E aí a gente vai prosseguindo, né? Nesse formato das lives, a gente tem um propósito, né, de fazer mais live aqui no canal do irmão Anderson também, né? Amém. E a gente vai seguindo aí. Tem algum texto aí para mostrar ainda, irmão Anderson? Eu tô tentando achar um aqui que me veio na cabeça. Às vezes tá me vindo as coisas na cabeça aqui, cara. Do nada. Por isso que é bom, cara, fazer a live assim em conjunto, que um vai complementando o outro, né? Deixar aqui, cara. Aqui, ó. Olha. Romanos, capítulo 5, versículo 14. Entretanto reinou a morte, olha só, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que ficaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele o qual havia de vir, Cristo, né? Aí ele vai falar, todavia não é assim o dom gratuito como as ofensas, porque se pelas ofensas só morrem muitos, ou seja, Adão, né? Aquilo que Adão cometeu lá, por meio do pecado entrou a morte, por meio da ofensa de um só, que é Adão, morrem muitos, toda a humanidade, ali passou a ser o destino de todo mundo a morte, né? Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, foram sobre muitos. Aqui ele está fazendo a síntese do plano, né? O que se perdeu lá no Éden, através do sangue de Cristo, é resgatado. É como eu estava dizendo, a gente está fazendo aqui o estudo sobre o mundo dos mortos, a gente até chegou a falar sobre mais coisas, né? Mas, de qualquer forma, o mundo dos mortos está implícito nesse assunto aqui, e a gente compreende também o plano de salvação de Deus, a função do mundo dos mortos, né? O mundo dos mortos não está ali à toa, né? Porque a gente vai ter que ir lá no princípio para ver qual é a sua origem, e a gente vai seguindo, irmãos, nesse formato de live, de estudo, né? O irmão Jonatas mandou aí uma sugestão para a gente fazer. Ó, uma sugestão de continuação seria um estudo sobre a ressurreição. Ó. Amém.
Uma boa Bom. sugestão. A gente pode até fazer uma live sobre isso, irmão. Sim. Chamar outros irmãos também. A ressurreição é um assunto bem, muito, muito lindo, né? A gente compreender essa questão da corruptibilidade, da incorruptibilidade, corpo Sim, glorificado. É bem importante a gente compreender isso, né? E aqui a gente verdade. finaliza, né, irmãos? O irmão Anderson tem alguma consideração final aí a fazer? Pode ficar à vontade, irmão. Só agradecer a Deus mesmo pela presença dos irmãos, né, que a gente possa continuar buscando cada vez mais e procurando a vencer a nós mesmos, né? Porque a palavra de Deus ela vem confrontar primeiro cada um de nós, para que a gente possa estar lutando cada dia mais contra a carne, se afastando das coisas da carne e das coisas do Espírito. Amém. E é isso, né? A gente vai seguindo na santificação, né? Porque a vontade. Paulo, ele vai falar isso, né? Eu só não me lembro agora o livro que ele vai falar, mas ele vai falar que a vontade de Deus é esta, que a nossa santificação, não que a gente viva na impureza, no pecado, mas que a gente venha seguir na santificação, por quê? Santificação é aquilo que Deus quer, né? Desde lá do princípio, quando Deus criou Adão, né? Quando Deus criou tudo, o propósito daquilo dali é para que a gente vivesse de acordo com as normas, com as leis de Deus, né? Então a gente está procurando restaurar isso, embora que o mundo tá uma bagunça, o mundo tá assim, essa coisa que a gente vê, a gente fica triste, né? Porque a gente tem a mente de Cristo, mas a restauração de Deus começa dentro de nós, para que a gente possa contribuir para isso continuar. Então, né, eu finalizo aqui, né, que a gente possa cada vez mais estudar, os irmãos podem cada vez mais estudar a palavra de Deus, sempre quando for ler a palavra de Deus, estudar, peça a Deus discernimento, peça a Deus que Ele te revele as coisas que estão encobertas, né, porque diz que, lá na lei diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós, né? Então, que a gente possa esmiuçar, né, a Bíblia, esmiuçar assim, o conteúdo que ela nos traz, né? E Daniel vai falar isso, né, sobre essa questão aí que o conhecimento ele se multiplicaria, né? Se eu não me engano é Daniel 12, pelo esquadrinhamento, né? Então, quanto mais a gente esquadrinha a palavra de Deus, quanto mais a gente busca a Deus pela palavra, a gente vai conhecer da vontade dele, o plano de Deus, né, o propósito de tudo, e a gente vai perseverando, né? Aí, nesse último slide está, né, os nossos contatos, se alguém quiser mandar mensagem para o meu e-mail, para o e-mail do irmão Anderson, tem o link dos nossos Facebooks aí, né? E se quiser manter algum contato com a gente, só mandar aí, né? E a gente vai mantendo contato. Amém, irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, que a gente possa seguir na santificação. Amém? Deus abençoe. Amém.